Antes de eu começar, eu quero perguntar uma coisa para vocês e que vocês respondam no íntimo do coração de vocês. Por que você está aqui nessa noite? A pergunta é: por que você está aqui nesta noite? Graças a Deus. E peço que abram suas Bíblias lá em 1 João, capítulo 4, verso 7 até o verso 16. 1 João, capítulo 4, do verso 7 até o verso 16. A presença do Davi tem sido muito alegre para nós, né? Ele sempre está pronto. Isso mesmo, Davi, sempre pronto, viu? A responder. Deus te abençoe, Davi. 1 João capítulo 4, verso 7 até o verso 16. Confiado que todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quando nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa e bendita palavra. Queridos, quando nós lemos 1 João capítulo 2, versos 7 a 11, que até nós lemos hoje pela manhã, mas eu vou repetir aqui. Vamos fazer essa leitura de 1 João capítulo 2, versos 7 a 11, que diz assim: Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes, e no entanto também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma: estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Então, quando nós lemos esse texto aqui, esse texto diz que o amor é uma questão de luz ou trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, mas o que odeia, ele anda e está na escuridão, está nas trevas. Por quê? Porque o ódio cega, tá? Já quando nós lemos, quando a passagem que a irmã Jana acabou de ler também, 1 João capítulo 3, verso 10 a 15, e eu quero ler novamente só para refrescar a memória, diz assim: Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio,
e amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão, já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Amém. Então, o primeiro texto que nós lemos nos diz que o amor é uma questão de luz. Aquele que ama está na luz, aquele que odeia está nas trevas. E esse texto agora diz que o amor é uma questão de vida ou morte. O texto diz que se amamos nossos irmãos, nós passamos da morte para a vida. Mas se odiamos, nós estamos mortos, somos assassinos e não temos a vida eterna dentro de nós. Porém, o texto que nós lemos de 1 João 4, versos 7 a 6, esse texto, então, nós chegamos ao centro da questão do amor. E aqui, então, nós podemos ver que o amor é uma parte muito importante da nossa vida. O amor é uma regra, é um padrão, é um princípio válido para a comunhão e para a filiação com Deus, porque Deus é amor. É isso que o texto diz. O amor, ele faz parte da natureza e do ser de Deus. Quem se encontra em união com Deus, por meio da fé em Cristo, compartilha desse amor e compartilha da natureza de Deus, da qual o amor faz parte. E já que o amor faz parte da natureza de Deus, pois Deus ele é a fonte natural do amor, o amor é a realidade da vida espiritual. Por isso, eu quero trazer a mensagem dessa noite sobre o tema a centralidade do amor de Deus. A centralidade do amor de Deus. E em 3 ocasiões desse texto que nós lemos aqui, hoje, 1 João 4, 7 e 16, 3 oportunidades, 3 ocasiões, versos 7, 11 e 12, João nos incentiva a amar uns aos outros. Ele apenas não incentiva, mas ele fundamenta esses conselhos em 3 fatos que são fundamentais, são essenciais acerca de Deus. Primeiro fato, aquilo que Deus é. Versos 7 a 8 vai dizer que Deus é amor. Versos 7 diz: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso não significa, queridos, que todo tipo de amor é de Deus ou vem de Deus. O fato de 2 pessoas se amarem não significa necessariamente que esse amor é santo. Alguém bem disse que o amor não define Deus, mas Deus define o amor. Deus é amor. Portanto, seu amor ele é santo, e a sua santidade ela se expressa em seu amor. Tudo o que Deus faz expressa tudo o que Deus é. Até mesmo os julgamentos de Deus são medidos em termos do seu amor e da sua misericórdia. Quando nós lemos lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, lá vamos encontrar que o amor do Senhor não tem fim, e as suas misericórdias são inesgotáveis, elas se multiplicam, elas se renovam a cada manhã. Muito do que é chamado de amor pelo mundo moderno não tem semelhança nem relação nenhuma com o amor santo e espiritual de Deus. Ainda que nós vejamos muitas pessoas usando camisas, mas essas pessoas fazem o que bem entendem, ou em carros que nós passamos e vemos até carros andando por lugares que não deviam, caminhos estranhos, nós passamos olhando a frase Deus é amor, mas nós não podemos aprovar a imoralidade chamando-a de amor, né? Então
é muito fácil, nós vemos os carros de Deus e amor, mas o cara está fazendo algo errado. Ou vestimos uma camisa Deus e amor, mas vivemos uma vida totalmente contrária a esse Deus que é amor. Uma vez que Deus é amor e que afirmamos que temos um relacionamento pessoal com Ele, é preciso necessariamente revelar este amor por meio da maneira da qual nós vivemos. O Filho de Deus, ele é nascido de Deus, por isso ele compartilha de uma natureza divina. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos em nós uma natureza divina. Com o entendimento de que Deus é amor, os cristãos então devem amar uns aos outros. Foi muito boa a colocação da Jana no início, meditando que se nós não amamos o nosso irmão, nós não podemos amar a Deus, né? Então, além de ser nascido de Deus, nós também conhecemos a Deus. Nós não apenas somos nascidos, mas nós conhecemos a Deus. E conhecer a Deus é o que? Significa o que? Ter um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento sincero, íntimo com Deus. Conhecer a Deus significa compartilhar a sua vida, desfrutar e ter prazer no Senhor, ter prazer no amor de Deus. Conhecer a Deus significa ter um relacionamento profundo com Ele. E esse conhecimento não é apenas uma questão de entender os fatos, mas de compreender a verdade desse amor. Não apenas entender que Deus é amor, mas compreender por que Deus é amor. Por isso, dentro desse contexto, nós precisamos entender a declaração do verso 8. O verso 8 diz o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E com certeza, queridos, muitas pessoas que não são cristãs amam a sua família e até se sacrificam por ela. E sem dúvida, alguns têm até a compreensão intelectual, têm uma consciência de Deus, sabem que Deus existe, sabem que Deus é amor, mas lhe falta uma coisa, lhe falta uma experiência pessoal com Deus. E se eu não tenho essa experiência pessoal com Deus, eu não posso compreender que Deus é amor, e eu não posso compreender o que é o amor de Deus. Nós podemos até usar o verso 8 que acabamos de ler e dizer a seguinte frase: a pessoa que não tem esse amor divino nunca teve o conhecimento nem experiência pessoal de Deus, tem apenas a consciência intelectual de Deus, sabe que Deus existe, sabe que Deus é amor, mas o seu coração não conhece a Deus. Então não adianta nós apenas sabermos que Deus existe e que Deus é amor, nós precisamos conhecer esse Deus e conhecer o amor de Deus. Aquilo que Deus é amor. O segundo fato que Pedro relata nesse texto aqui, nós encontramos do verso 9 até o verso 11, que diz assim: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Segundo fato, aquilo que Deus fez, nos enviou o seu Filho. Aquilo que Deus fez, enviou o seu Filho. E uma vez então que Deus é amor, Ele deve transmitir esse amor, não apenas em palavras, mas também em atos. Não bastava apenas Deus dizer que eu amo vocês, mas Ele tinha que provar isso. Da mesma forma que nós, quando dizemos que amamos alguém, não basta dizer que eu amo alguém, mas eu tenho que provar o meu amor por essa pessoa. Porque o verdadeiro amor, ele não é estático, ele não é algo parado, ou ele não se importa com algo ou com alguém. O amor de Deus foi manifestado em seu modo de tratar a nação de Israel, e a maior manifestação do amor de Deus foi através da morte de seu Filho. O verbo manifestar
significa trazer à luz, trazer à tona, tornar público. Quando eu manifesto algo, eu estou tornando público alguma coisa. E por que Jesus Cristo se manifestou? Por que Ele quis se tornar público? Por que Ele quis vir à tona? Para tirar o pecado. Que pecado? O pecado da rebelião. O pecado que separava o homem de Deus. E para destruir as obras de Satanás. Na cruz, Deus manifestou o seu amor quando entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E João então apresenta dois propósitos da morte de Cristo na cruz. Primeiro motivo, primeiro propósito, ela aconteceu para que vivêssemos por meio dele, como diz o verso 9. E o segundo propósito, para que ele fosse o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, como diz no verso 10. Queridos, a morte de Cristo não foi um acaso. A morte de Cristo não foi um erro de planejamento. A morte de Cristo não foi inesperada. A morte de Cristo foi um compromisso marcado. Foi tudo preparado antes da fundação do mundo. Cristo não morreu como um herói derrotado, como muitos falam, muitos pensam, mas sim como um poderoso e vitorioso conquistador. Porque nós ouvimos no passado que Cristo conquistou na cruz a nossa salvação, a nossa redenção, venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás e nos deu vida eterna. É vitorioso, conquistador. A morte de Cristo é descrita como uma propiciação. E o que é propiciação? Que palavra é essa difícil, pastor? A propiciação é o ato de que Deus fez com o propósito de dar aos homens a possibilidade de receber perdão. A propiciação é o ato que Deus fez com o propósito de dar aos homens a possibilidade de receber perdão. Deus é amor, Ele deseja perdoar os pecadores. E de que maneira Deus pode perdoar os pecados? Na cruz. É a única forma de perdoar os pecados, na cruz. Lá na cruz, Jesus levou sobre si o castigo pelo pecado e cumpriu todos os requisitos da lei santa, de forma plena, de forma cabal, de forma perfeita. Na cruz também, Deus revelou seu amor e tornou possível aos homens a salvação pela fé. Então não há outra forma de salvação se não for pela cruz de Cristo. Deus é amor, conhecemos a Deus, portanto devemos amar uns aos outros. Mas o conceito para amarmos uns aos outros é apresentado como um privilégio, não como uma obrigação. Olha o que diz o verso 11: Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Nós não somos salvos por amar a Cristo, mas sim por crer em Cristo. João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E quando nós adquirimos essa consciência do que Cristo fez por nós na cruz, a nossa resposta natural deve ser de amar a Deus e amar aos outros. Quando nós conseguimos entender o que representa a cruz, o que representa o ato de Cristo ao se entregar na cruz, naturalmente a nossa resposta é amar a Deus e amar uns aos outros. É importante os cristãos crescerem nessa compreensão do amor do Senhor. Amar uns aos outros apenas por uma questão de dever é bom, mas amar por admiração, por estima, é muito melhor. E talvez seja esse um dos motivos pelo quais Cristo estabeleceu a ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor, quando nós repartimos o pão e quando nós compartilhamos do cálice, nós estamos ali lembrando da morte de Cristo, do maior ato de amor de Deus, quando entregou o seu Filho na cruz. Pense que nós geralmente, quando nós lembramos
da morte de entes queridos, nós não lembramos da sua morte, nós lembramos geralmente das coisas boas da vida dele, para que não venha o sentimento de tristeza da morte. Mas na palavra, em 1 Coríntios 11, verso 24, diz assim: fazer isto em memória de mim. Não é da mesma forma em relação a Cristo. Cristo manda que nós lembremos da sua morte, porque foi por meio da sua morte que nós fomos tornados livres, salvos, filhos de Deus. Devemos lembrar da morte de Cristo de maneira espiritual. E o que é lembrar da morte de Cristo de maneira espiritual? É lembrar o que a morte de Cristo representa para mim. Representa a redenção, representa a salvação, representa a vida eterna. E não apenas de forma sentimental, olhando para a dor do sacrifício, ou quem sabe falar: coitado, como ele sofreu antes de morrer, sofreu tanto. Eu acho que aquelas pessoas, todos devem ter visto aquele filme do Mel Gibson, que da crucificação de Cristo, falava da crucificação de Cristo. E depois eu me lembro que todo mundo dizia assim: nossa, como ele sofreu. E teologicamente os teólogos defendem que aquilo não foi nem perto do que Cristo sofreu realmente. Então não adianta nós olharmos apenas de forma sentimental, mas nós temos que olhar de forma espiritual. O que é que representou a morte de Cristo para nós cristãos? A verdadeira experiência espiritual envolve o ser humano todo. E o que é envolver o ser humano todo? É que a nossa mente precisa compreender a verdade espiritual. O nosso coração precisa amar e apreciar essa verdade. E mais, nós precisamos querer agir de acordo com essa verdade. Essa é a consciência. Essa é entender essa experiência espiritual, de qual nós como todo devemos estar envolvidos. A nossa mente precisa compreender, o nosso coração precisa amar, apreciar, e precisamos querer agir de acordo com esta verdade. Queridos, quanto mais alguém conhece o significado da cruz, maior será o seu amor por Cristo, e maior será a sua preocupação com os seus semelhantes. Nós só podemos amar a Cristo e amar nosso semelhante se nós entendermos o sacrifício de Cristo na cruz, entendemos a dimensão desse amor. Então nós teremos condições de amar o Senhor e amar o nosso próximo. Até aqui nós vimos que Deus, Ele é amor. Vimos que o que Ele fez, enviou o seu Filho. Mas existe um terceiro fato, e esse fato nos conduz a um nível ainda mais profundo de significado e de implicação sobre o amor cristão. O terceiro fato é o que Deus faz. Deus permanece em nós. Versos 12 a 16 nos mostra isso, que Deus permanece em nós. E a sentença Deus permanece em nós, ela é muito importante, porque essa sentença Deus permanece em nós, ela se refere à nossa comunhão pessoal com Cristo. Habitar em Cristo significa permanecer em união espiritual com Ele, de modo que nenhum pecado nos coloque em separação com Ele, que nenhum pecado se coloque entre nós e Cristo, entre nós e Deus, porque nós habitamos em Cristo. E uma vez que nós somos nascidos de Deus, nós temos união com Cristo, mas é só ao confiar nele e obedecermos os seus mandamentos é que nós temos real comunhão com Ele. Entendem, irmãos, que é necessário que nós confiemos no Senhor e obedeçamos os seus mandamentos para que nós possamos ter verdadeira comunhão com o Senhor. E esse permanecer só é possível por causa de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. É o que diz o verso 13: Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. O que nos liga a Deus é o Espírito Santo dele que habita em nós. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Que
privilégio ter Deus habitando em nós pecadores, mas Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nenhuma pessoa podia entrar no Santo dos Santos. Era um local onde só os sacerdotes entravam uma vez por ano só, e Deus se apresentava ali de modo sublime em glória. Apenas os sacerdotes, uma vez por ano, entravam no Santo dos Santos. Mas que privilégio, irmãos, que maravilha! Nós temos o Espírito de Deus vivendo dentro de nós. O Espírito Santo está em um lugar sublime. O nosso coração, o coração de todo cristão, é um lugar sublime, onde habita o Espírito Santo de Deus. Permanecemos em seu amor e experimentamos a sua presença habitando em nós. Que privilégio, que maravilha para nós. Os versos 13, 14 e 15 nos fizerem 3 testemunhos aqui. Primeiro, o testemunho do cristão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O cristão irá testemunhar isso, ele irá confirmar isso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O testemunho, o segundo testemunho do cristão é pelo Espírito. É o Espírito que testifica em nós que nós somos filhos de Deus. E o terceiro testemunho é o testemunho por meio do cristão de que Deus é amor e enviou o seu Filho para morrer pelo mundo. Todo cristão vai testemunhar que Deus é amor e crer que Ele enviou o seu Filho para morrer pelo mundo. Jesus, Ele não se limitou apenas em pregar o amor de Deus. Ele apenas não pregou, mas Ele provou, entregando a sua vida na cruz. E o que Ele espera? O que é que Ele espera? Que nós também façamos a mesma coisa, nós que somos seus seguidores, que entreguemos as nossas vidas ao pé da cruz de Cristo. O nosso coração, a nossa mente, tudo o que nós somos, todo o nosso ser, entregue aos pés da cruz de Cristo. Permanecendo em Cristo, permanecemos em seu amor. Se nós permanecemos em seu amor, nós demonstraremos esse amor aos outros. E ao compartilhar esse amor, nós provamos que ao nosso coração que nós estamos em Cristo. Isso quer dizer que não existe uma separação entre uma vida interior e uma vida exterior. Nós não somos um por dentro e outro por fora. Eu não posso dizer que eu tenho um coração santo e puro e praticar ações mundanas e pecadoras. Não há essa separação. Se eu sou santificado, se eu sou santo por dentro, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, as minhas atitudes também têm que ser santas, têm que ser puras, que demonstrem que verdadeiramente eu sou santo e que o Espírito de Deus habita em mim. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós compreendemos o amor de Deus. E quanto mais nós compreendemos o amor de Deus, fica mais fácil confiarmos em Deus. Porque no nosso dia a dia, é quando nós conhecemos alguém intimamente, é que nós passamos a amar essa pessoa e passamos a confiar nela. Não é assim que acontece nas nossas relações interpessoais. Eu conheço a pessoa profundamente, passo a amar e confiar. Com Deus não é diferente. Preciso conhecer Deus. E quanto mais eu amo a Deus, mais eu compreendo o seu amor, então fica mais fácil de nós confiarmos em Deus. Ao permanecer em Cristo e passar o tempo em comunhão com Ele, o cristão cada vez ama mais o Senhor. Seu amor pelos outros cristãos, pelos perdidos e até pelos inimigos cresce, ao ponto de nós orarmos pelos nossos inimigos. E ao compartilhar o amor do Pai com os outros, experimenta mais desse amor na própria vida e compreende cada vez melhor. Assim, Deus é amor não é apenas uma frase profunda bíblica,
não é apenas uma declaração profunda que nós podemos ler na Bíblia. Deus é amor, é a base para o relacionamento do cristão com Deus e com o próximo. E uma vez que Deus é amor, nós podemos então amar, porque o seu amor não é o que ficou no passado. O seu amor, ele é real, ele é presente. Quando nós lemos o texto, amemos-nos uns aos outros, começa como um mandamento, é uma ordem, mas se torna um privilégio. No entanto, é muito mais do que um mandamento, é muito mais do que um privilégio. Amemos uns aos outros, na verdade é uma consequência maravilhosa e uma evidência de que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Amar uns aos outros não é algo simplesmente que devemos obedecer ou fazer, é algo que nós devemos desejar fazer. Amar uns aos outros não é algo que simplesmente devemos obedecer e fazer, mas é algo que devemos desejar fazer. E concluindo, irmãos, nós podemos fazer duas aplicações dessa verdade espiritual. Primeiro, quanto mais se conhece o amor de Deus, mais fácil se torna viver como cristão. Conhecimento bíblico, nós conhecemos essa verdade biblicamente em si, não toma o lugar da experiência pessoal do amor de Deus. O que isso significa? Não adianta eu apenas saber que a Bíblia diz que Deus é amor. Eu preciso viver essa experiência pessoal de que Deus é amor. Nós temos que ter cuidado para que apenas esse conhecimento intelectual não venha a ser um substituto perigoso que nos leve então a viver uma vida legalista. Nós precisamos não apenas saber que Deus é amor, mas nós precisamos viver que Deus é amor. A segunda aplicação é que se não amarmos os perdidos, inútil será nosso testemunho verbal. Se nós não amarmos os perdidos, inútil será tudo que nós falarmos sobre amor, porque Deus nos amou quando nós estávamos perdidos. Nós éramos inimigos de Deus e Deus nos amou e nos salvou por meio da morte de seu Filho na cruz. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de amor, e esse amor foi declarado e demonstrado por Jesus. E a única maneira de nós ganharmos outros para Jesus é declarando o Evangelho e vivendo o Evangelho praticamente. Que Evangelho? O Evangelho do amor. Declarar e viver esse Evangelho que declara que Deus é amor. Muitos testemunhos hoje que nós ouvimos não passam de palavras, meras palavras. As pessoas precisam de ações. De palavras o mundo está cheio. As pessoas precisam de ações. Se amamos a Deus, amaremos uns aos outros. E se amarmos uns aos outros, cresceremos no amor de Deus. Se amarmos a Deus, amaremos uns aos outros. E se amarmos uns aos outros, cresceremos no amor de Deus. Esses dois aspectos do amor cristão não podem ser separados um do outro. Amar a Deus e amar uns aos outros. E essas duas declarações, elas são verdadeiras, porque Deus é amor. Que o Senhor nos abençoe. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por toda a eternidade. Amém. Vamos orar, curvar nossas cabeças.